Oi galera, como é que vocês estão por aí? Tudo bem? Bom pessoal, eu quero convidar vocês pra gente ficar junto hoje, porque eu vou fazer um vídeo pra vocês muito interessante, pensando num público assim específico que é importantíssimo pra toda a família. Sabe qual é esse público? Os adolescentes. Pois é, fica com a gente para que a gente possa conversar, destrinchar e falar tudo que a gente pode fazer com os adolescentes aqui em Santiago, na região metropolitana, na região do Vale Central do Chile. Um montão de coisa legal para que a gente possa ajudar vocês, tanto no tempo livre, como sugestão de tours para que a gente possa, obviamente, enfocar e ajudar os adolescentes a se distraírem, a aproveitarem a viagem e todo mundo ficar feliz, porque isso é o que importa, né? Eu acabei me inspirando nessa ideia de viagem, porque eu tô com uma família esse mês agora, nós estamos em janeiro, e esse mês, essa família ficou o mês inteiro estudando espanhol, e gente, foi tão gostoso fazer com elas o tour. E a gente fez o seguinte, cada semana a gente fez um tour específico no fim de semana, numa sexta-feira ou no sábado, e durante a semana as meninas estudavam, né? E assim, foi super bacana porque deu pra gente ir vendo a evolução delas, ajudando com coisas que eles estavam fazendo no tempo livre. E aí eu falei, por que não compartilhar isso com outras pessoas para que a gente possa também ajudar outras famílias a fazer as coisas de um jeito legal, uma escapada assim maravilhosa, pensando na experiência das pessoas, pensando na experiência da família, com o adolescente, porque obviamente a gente sabe que em geral, quando a gente tem os tours focados em família, sempre tem que estar assim linkado com os interesses de todo mundo para o negócio ser legal. Então fica aí com a gente, hoje o foco é adolescência. Eu quero comentar com vocês a primeira coisa que eu acho que é bacana a gente pensar em coisas, atividades outdoor. Por que outdoor? Porque, gente, a gente aqui no Vale Central tem uma região maravilhosa de mar à cordilheira. Então tem coisas que a gente pode sugerir para vocês fazerem sozinhos, para a gente poder levar vocês. E a ideia é vocês entenderem um pouco, mais ou menos 10 pontos de coisas diferentes que tem para fazer com adolescentes. E eu tô pensando aí, tipo, põe pré-adolescência, 12 para frente, né? Algumas coisas são mais interessantes para umas crianças adolescentes um pouco maiores e outras, na verdade, dá para toda a família sim ou sim, tá ok? Eu queria começar com outdoor, porque eu acho que outdoor é uma coisa bastante importante e tem um parque que se chama Águas de San Ramon. No geral, a galera nem sonha com esse lugar, mas assim, gente, os caras têm duas trilhas de trekking que são espetaculares. Uma das trilhas, mais ou menos 2 horas, ela demora paleontológica, essa primeira trilha fácil, light, e a outra trilha foi a trilha que eu fiz, que se chama Los Pelmos. Olha, é um negócio que é o seguinte, quando a gente tá na Cordilheira dos Andes, a gente fala, eu sempre digo para vocês, né? O Chile inteiro tá na cordilheira, mas a gente tem setores que a gente chama de pré-cordilheira, setores que a gente chama de alta cordilheira, cordilheira da costa, cordilheira dos Andes, que na verdade a ideia é que vocês possam entender que ir para a cordilheira com um adolescente na região do Vale Central é levar ele para 1000 coisas, para fazer cavalgada, para fazer trekking, para fazer rafting, para fazer tirolesa, para fazer um montão de coisa legal. E, obviamente, algumas coisas são reservas, outras coisas são parques abertos e tem muita coisa que já tá, sempre o pessoal fala, ai, vai no teleférico, vai no funicular, a gente vai falar disso também, mas a ideia é dar coisas bem pontuais para vocês poderem entender o que fazer e aquilo que eu diria para vocês que eu acho que são seguras, lugares com boa estrutura para que vocês possam, obviamente, ter uma assistência, porque levar uma criança, um adolescente, uma família para a cordilheira, obviamente que requer cuidados. Então, o primeiro cuidado é outdoor, gente, a primeira coisa, não esqueçam água, não esqueçam protetor solar, de preferência tênis de trekking, e sim, é importante, porque quando a gente sobe a pré-cordilheira, quando a gente vai para a Cordilheira dos Andes, na verdade, é pedra, né, gente? É terra, é pedra, é subir morro, entendeu? E às vezes não é só subida, tá? Não se assustem tão pouco. Às vezes a gente tem algumas trilhas assim bem light e outras trilhas um pouquinho mais fortes e outras trilhas bem mais fortes, né? Eu até lembrei de uma vez que a gente foi com o nosso filho, que é uma pessoa com discapacidade, Augusto, tem síndrome de Down, e a gente subiu com ele um serra em Apoquindo, e ele foi o último a chegar e o primeiro a descer. Mas assim, gente, foi muito legal, mas a gente tem que entender as características de cada família, de cada pessoa, e por isso que eu acho que esse lugar, Águas de San Ramon, é assim, tem tudo
tudo para ser um lugar seguro, porque os caras têm toda uma estrutura. Quando a gente chega nesse parque, eles pegam o nosso documento, o número, né? Pegam o nosso documento, pegam o número de telefone de contato. Então eles vão fazendo um monitoramento de todas as pessoas que entraram no parque e saíram do parque, porque isso é, obviamente, o controle de segurança, né? Para saber se a pessoa fez a trilha bem, para saber se a pessoa saiu da trilha. E assim, gente, a trilha é super, hiper fácil, toda sinalizada, e passa gente do parque circulando, como se fossem seguranças do parque, vendo que tá tudo certo, recolhendo um lixinho aqui, orientando as pessoas ali. Então, por isso que eu acho que esse parque Águas de San Ramón é tão legal, justamente por causa dessa estrutura de visão, de cuidar do cliente. E eu confesso para vocês que aqui em Santiago, eu nunca tinha visto isso, tá? Eu acho que é um negócio, assim, bem bacana, porque realmente a gente tem a segurança de que pode estar fazendo um tour bacana, e é muito comum você chegar nos parques que estão abertos, reservas abertas, são parques nacionais, e às vezes você tem guia local especializado em trekking e outros não tem. Então tem que ver bem onde ir, o que fazer, porque obviamente não dá para meter um adolescente ou uma família inteira sem estrutura num lugar que a pessoa não sabe o que vai fazer, tá? Então essa é a primeira dica para vocês, o Parque de Águas São Ramón, as duas trilhas mais básicas, uma básica, bem básica, outra com adolescentes um pouco mais experts, e aí dá para vocês fazerem Los Pelmos, que é uma trilha assim bem legal. Eu fiz em mais ou menos 6, 7 horas, assim. Vai ser do tipo 8, 9 da manhã, se for uma época de muito calor, ou se for uma época assim de temperatura mediana, por exemplo, primavera e outono, que é maravilhoso, gente, maravilhoso. Sobe um pouquinho mais tarde, tipo lá para as 9 da manhã. Mas se for verão, gente, vai sim ou sim cedo, tá? Inverno tem que observar as condições de clima, porque os lugares de pré-cordilheira, quando é inverno, que tem probabilidade de nevasca, muitos deles se fecham por segurança, porque obviamente é super, hiper perigoso a pessoa subir para a montanha e vir um vento branco, vir uma tempestade, a pessoa se perde, obviamente isso não tem nenhuma segurança. Então, saibam que é importante estar atento a esse tipo de questão, tá? Então, vamos lá. O segundo lugar, que eu acho que também são uma coisa bacana que acontece aqui, que são os santuários da natureza. Quando eles falam santuários da natureza, nada mais é do que um parque que às vezes é privado, ou está relacionado com a municipalidade, e esse parque tem toda uma estrutura, tem um lugar de chegada, às vezes tem uma entrada que você paga. Por exemplo, a gente tem um parque que chama Santuário da Natureza aqui no Barnechea, você chega, vai com o carro, os caras te levam num lugar específico, e aí você chega nesse setor, tem um rio maravilhoso, aí você vê o pessoal, é muito comum, o chileno faz muita coisa na pré-cordilheira, aí vai, coloca as patinhas na água, coloca, sem brincadeira, gente, o pessoal coloca cerveja, coloca refrigerante, tudo na água, vai fazer aquele churrasco. Então, esses parques também são lugares interessantes, se você vem com um pouco mais de tempo, não se você vem com pouco tempo, fazer alguma coisa outdoor dessa forma, ir para um parque que tenha uma estrutura para que vocês possam aproveitar. E os parques, assim, mais tradicionais também tem, por exemplo, Parque Padre Hurtado, Cerro São Cristóvão, só que tem lugar que é proibido fazer fogo, tá? Então tem tudo isso daí. Então esse é o segundo ponto que eu acho legal para vocês, então fica a dica, um parque que se chama Gerva Louca, que é no caminho, quem tá subindo ao caminho Farellones, curva 18, 17, mais ou menos por aí. Esse sim, eu sugiro sim ou sim, buscar um guia que conheça, que possa estar com vocês fazendo um turismo de aventura mais especializado, porque obviamente a ideia é de vocês entrarem na montanha, né? Ok? Depois, uma outra atividade que eu acho que é assim, fácil de fazer, outdoor, continuamos nessa pegada de outdoor. Todo mundo escuta falar do teleférico funicular, do Parque Cerro São Cristóvão, Para vocês entenderem, o Cerro São Cristóvão é um conglomerado de parques da região metropolitana, e esse é um dos parques desse conglomerado de parques. Tem vários parques que têm coisas legais. Por exemplo, uma vez eu fui num parque que está no setor de Quilicura, e os caras têm toda essa parte de fauna e flora xerófila, ou seja, as pessoas, você aprende
a identidade cultural da floresta local. E o que eu acho legal no Cerro São Cristóvão, que você sobe de funicular e desce de teleférico ou vice-versa, que é um parque assim, tipo, vamos pôr aí São Paulo, Parque do Ibirapuera, um parque que todo mundo conhece, um parque de identidade nacional, que todas as pessoas de Santiago estão relacionadas, todas as gerações, com o parque teleférico Cerro São Cristóvão, tá? Então você pode subir de funicular, descer de teleférico, caminhar uns 10 minutinhos e subir no Sky e ver o pôr do sol. Olha que legal, já tem um passeio aí bem bacana e todo mundo gosta, e para os adolescentes sempre é legal porque você sobe de funicular, desce de teleférico, dá umas voltas lá em cima no parque, toma um sorvete, tem uma cafeteria maravilhosa, tem lugares para você comer empanada, mote com exílio, enfim, isso sempre vai bem. Gastronomia chilena, de identidade, passeio em família, conhecer tudo, tá? Depois, gente, a gente já tá aí, né, teleférico, funicular, gente, outra coisa legal, no parque Cerro São Cristóvão, a gente também pode fazer uma coisa que, além de andar de teleférico e funicular, você pode subir de bicicleta ou subir caminhando, tá? Tem uma entrada que se chama Pedro de Valdívia, que é a entrada que tá o teleférico, e de repente a pessoa já fez o passeio de teleférico no funicular, e um dia ela tá com tempo livre, ela tá com mais dias, sei lá, e ela quer fazer uma coisa legal. Dá para vocês chegarem até um jardim que tem dentro do Parque Cerro São Cristóvão, aí pela Caia Pedro de Valdívia, que tem o jardim japonês. Então, sobe ou de bicicleta, ou sobe de scooter. Você sabe que essas bicicletas alugadas, essas scooters alugadas, que você pega uma app e já baixa no celular, aluga o negócio e sai? Esse negócio é super bacana. Inclusive, só para fazer um parênteses aqui, gente, aqui tá cheio desse negócio. Tem scooter para todo lado, esses monopatins, né, patinete, as bicicletas, e também tem carro elétrico, tá? Tem tudo para você se locomover muito bem no setor Oriente. Quando eu falo setor Oriente, é Las Condes, Providência, que normalmente é onde está o passageiro que vem para Santiago, além de Santiago Centro, tá? Então, aí vocês, já falamos do Parque Bicentenário, Cerro São Cristóvão, sobe de teleférico, desce o funicular, as rotas que vocês podem fazer, inclusive o zoológico, mas eu não sugiro o zoológico no parque, eu sugiro outros zoológicos, esse é outro ponto que a gente vai falar também, que eu acho que tem coisas que valem mais a pena, tá? Então, efetivamente, essa é a minha opinião, para poder deixar vocês aí entendendo qual é o processo. Depois, caiu minha caneta, vamos lá. A gente tem museus, né, gente? Também é legal fazer museu com um adolescente, e eu sugiro para vocês que tem alguns museus que são muito bacanas. O primeiro, hoje, eu poderia dizer para vocês que eu acho que um dos museus mais legais de Santiago para estar com adolescente e com criança é o Museu Casa Colorado, tá? Por quê? Porque é um museu que tá moderno, é um museu que juntou toda uma parte de tecnologia para poder comunicar com as pessoas, assim, de uma maneira muito legal. Então a gente chega lá, eu fiz um tour com esse pessoal que eu falei para vocês, a gente chegou, foi assim, fechar com chave de ouro, total, o City Tour Full Day de museus fechar com o Museu Casa Colorada. Então fica aí para vocês a dica. Museu Casa Colorada, perfeito. Museu da História de Santiago. Assim, História de Santiago completíssima, antes da chegada dos espanhóis, antes dos incas, tá tudo aí, é um negócio espetacular. Muita tecnologia. Outro museu que eu acho que é bacana, além do Museu Casa Colorada, é o Museu Interativo Mirador. Esse negócio tem um negócio que é muito bacana, que vocês precisam fazer uma reserva, que é o simulacro de terremoto, né? A brasileirada sempre fica aí como, como é que é um terremoto? Só falta sentir um terremoto e tal. E esse museu é um museu que é muito legal para a família inteira. Vocês viram que eu coloquei ele para adolescente também, porque a gente chega lá, desde fazer bolinha de sabão, entender o que é um terremoto, entender toda essa parte de ciência, assim, de uma maneira muito didática, muito bacana. Então esse é o outro museu, o Museu Interativo Mirador. Esse museu, os caras abrem, como eu diria, no site deles, eles abrem uma semana antes para você comprar o ticket, pode comprar dessa forma, ou chegar cedo, e eles deixam sempre algumas praças, alguns espaços para quem chega pelo dia, para poder entrar e fazer a visita no museu, tá? Então, Museu Interativo Mirador, Museu Casa Colorada e o Museu de História Natural,
tá? Esse Museu de História Natural tá em Quinta Normal, e aí tem outros museus também, mas eu acho que o Museu de História Natural, dependendo do interesse da criança, é interessante, porque dá para adolescente, dá para você mostrar o Chile inteiro através de pequenas fases fáceis de olhar, e é divertido, porque você tem uns animais lá, por exemplo, o Condor, tem uma réplica da Muma do Ninho do Cerro Plomo, que é uma história fantástica, incrível, importantíssima, e aí a pessoa vai como que tendo toda essa identidade visual para poder entender a importância desse lugar no sentido natural. É bem bacana. E sempre tem exposições itinerantes, obviamente, algumas focadas em uma situação ou outra, e eu acho que é muito legal. O parque em si também é um parque importante, mas o foco desses 3 museus é, obviamente, o conhecimento no sentido de todas as coisas relacionadas à cultura, digamos, identidade local, sazonal e também de território, tá? Vamos lá. Outra coisa legal, gente, a gente tem algumas coisas que são os centros culturais. Centro Cultural La Moneda é um centro cultural, sempre que a gente faz City Tour a gente passa por lá, mas tem muita gente que às vezes sai para passear sozinho em Santiago, e a pessoa fica meio perdidona. E é um dos lugares mais legais em Santiago Centro, porque você tem a Palácio La Moneda, e embaixo está o Centro Cultural La Moneda. Sempre tem exposição legal. Às vezes tem algumas atividades que vocês podem participar, eles ensinam a fazer 1000 coisas. Às vezes a gente chega lá, tem um pessoal aprendendo a fazer bordado, aqueles bordados que contam histórias e relatos, e é uma coisa assim bem chilena, por causa das bordadeiras, né, de Isla Negra, por exemplo, ou de Renca, por exemplo. Também a gente vê cursos de gente ensinando crin, aquele bordado com o rabo do cavalo, que fazem aquelas bijuterias maravilhosas. Então, assim, dá também para poder, de repente, dependendo do tempo que a pessoa tem, passar por lá, conhecer um pouquinho, ficar uns 10, 15 minutinhos fazendo esse negócio, alguma coisa que seja possível, e, por que não, né? Conhecer, entender toda a parte de... Eles têm um mapa maravilhoso lá, que eu gosto muito de fazer no City Tour, porque a gente pode mostrar a parte toda de artesanato, mas riquíssimo, gente, riquíssimo. E aí você entende o país através do artesanato. E além disso, também no Centro Cultural, tem uma loja que se chama Mundo Rural, que é boníssima para comprar azeite de oliva do deserto do Atacama. Às vezes os caras têm rica, que é uma erva, digamos, do altiplano, que é um negócio maravilhoso para poder fazer sobremesas, para poder fazer drinks e coisas assim. E você toma um café, vai no banheiro, descansa um pouco, a criança tá tranquila, o adolescente tá sossegado, entendeu? Sempre essas coisas interativas. Aí também tem cinema, às vezes, de repente, dependendo do objetivo, dá pra fazer alguma coisa diferente, entender a cultura local, conhecer, porque, gente, a ideia de viajar, obviamente, é mergulhar, né? Então, por isso que eu gosto de sugerir essas coisas para vocês observarem mesmo como é que é o dia a dia da cidade local, né? O outro centro cultural que é importantíssimo, eu acho muito legal para adolescentes, é o Centro Cultural Gabriela Mistral. E uma coisa que acontece lá no Centro Cultural Gabriela Mistral, sempre tem exposições itinerantes, tal, mas tem muito grupo de jovem desse pessoal que faz street dance. E eles sempre se reúnem, é gostoso demais chegar lá e ver a galera dançando, fazendo as coreografias. Então isso para um adolescente também é interessante você entender como é que é o mundo do adolescente no outro país, o que é legal, o que tá de moda, tal. Aqui tá super hiper de moda essa cultura K-pop, né? Então a gente chega nesses lugares, às vezes tem a galera toda ensaiando K-pop ou alguma outra coisa, enfim, tem de tudo. Então fica aí para vocês essa questão dos centros culturais, porque você pode fazer um tour de manhã, terminar, passar por um centro cultural, ou num dia que você está livre também fazer um centro cultural. Isso são coisas que vão agregando cultura, vão agregando valor, vão agregando identidade, e isso não tem preço, né, gente? É gratuito, dependendo do lugar, ou às vezes uma coisa assim muito simbólica. Eu acho que vale muito a pena para poder ir com a família, tá bom? Isso eu acho que é uma coisa bem legal. Agora sim, tem coisas que a gente pode fazer em tour, e aí eu vou colocar 2 pontos diferentes. Um ponto para ir para a Cordilheira, e aí a gente tem uma região que se chama Cajón del Maipo, que sempre o brasileiro quer ir para o Cajón del Maipo, tá? Só que assim, dependendo da época, a gente faz o Cajón del Maipo inteiro. Dependendo da época, a gente precisa focar em coisas, porque não dá para ir por Embalse Sergeço, que é a represa, no inverno, porque o caminho fica fechado pelo governo. Então, tem coisas que são muito legais de fazer com adolescentes que você pode fazer o ano inteiro. Dá para ir para um setor no Cajón del Maipo, fazer
caminhada, fazer cavalgada, fazer trekking. Eu fiz mais ou menos umas 2 semanas atrás um trekking para uma cachoeira, num setor muito legal no Cajón del Maipo, assim, fácil, 1h30 de caminhada, super tranquila a cachoeira, linda, assim, mas assim, gente, cachoeira, não pensa cachoeiras do Brasil, no Vale Central, é tudo um fiozinho de água, mas assim, a paisagem de você entrar, entender a floresta xerófila, conhecer os pelmos, conhecer o quiai, conhecer o espino, que são todas as florestas, muito parecido com o Cerrado brasileiro, então a gente consegue escutar os passarinhos. Tem um lugar que tem uma reserva de animais e a gente passa bem quietinho, a gente vê os pumas lá dentro, porque estão resgatados, estão sendo cuidados. Então, assim, é um negócio muito bacana. A gente foi com as meninas, elas ficaram loucas, todo mundo adorou. E obviamente, é interessante porque isso agrada toda a família. Não é uma coisa assim que você fala, e tem um nível de exigência muito alto. Não, não tem um nível de exigência super alto. Também tem tirolesa, também tem rafting para fazer no Cajón del Maipo. E também tem alguns, dependendo do lugar, dependendo do que você for, a gente também pode fazer no Aconcagua. A gente tem parceiros no Aconcagua, por exemplo, que fazem cavalgada, que fazem stand-up nesse negócio da laguna. Então, assim, tem coisas que dá para fazer com tour e tem coisas que é melhor você fazer sozinho, e assim você explora um pouco de tudo, vai equilibrando a grana também, porque isso obviamente é importantíssimo, né? Então fica essa dica para vocês, tour de aventura, tanto no Cajón del Maipo como no Aconcagua. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, que eu acho que é muito legal, antes que eu me esqueça aqui, são os tours de estádio, ou, na verdade, pode ser com tour ou pode ser sem tour. Aí vai depender do que vocês estão focados em fazer. Tem muitas famílias que, em geral, os moleques, né? Normalmente molecada, doida com o negócio de estádio. Imagina você fazer um tour com seu filho no Estádio Nacional, ou no Estádio Monumental, ou em ambos, né? E como agregar valor, obviamente que tem diferentes pontos de vista. Tem tour no Estádio Nacional, por exemplo, que é um tour só relacionado com a questão dos direitos humanos, por causa de toda a situação que a gente teve. E esse é um tour cultural, um tour de informação. Mas o tour, eu diria, um tour legal para os adolescentes, eu acho que é esse tour onde você conhece o estádio, a pessoa mostra tudo para você e depois complementa com outro estádio. E tem um lugar que é muito legal, gente, que se chama Casa Estádio, que é um bar, restaurante, que o pessoal, assim, é como se fosse uma cafeteria temática, tudo relacionado a futebol. A gente adora fazer esse lugar com o Augusto, porque ele adora futebol. Então chega lá, vê um monte de bandeira pendurada, um negócio de tereco-teco, tem coisinha, mesinha de sinuca. Gente, é muito legal para quem tem moleques fanáticos de futebol, né? E meninas também, obviamente, né? Então, isso é uma coisa muito bacana também. E, assim, dessa forma a gente fez um apanhado geral em coisas que a gente pode fazer com tour, coisas que a gente pode fazer sozinho, dicas de passeios que vocês podem fazer. E o último, assim, não, último não, faltam 2 coisas que eu quero contar pra vocês. Zoológicos, gente. Tem alguns zoológicos ao redor de Santiago que são bem interessantes. Eu já falei pra vocês que eu não acho muito legal o zoológico do Parque Metropolitano. No Parque Metropolitano eu sugiro fazer outras coisas, mas tem o Safari Rancagua, que é um zoológico que eu sugiro fazer 2 coisas pontuais, que é o tour do felinos, que é como você entrar naquele caminhãozinho que entra e o leão vem em cima do caminhão quando o leão tá afim, né, gente? Porque às vezes ele não quer entrar, tem que pensar nisso também. Mas normalmente os leões vêm e eles dão comida assim bem de pertinho, você vê o leão assim de cima, é bárbaro, um tigre também, e depois o outro que é o herbívoros, que você chega num setor, entra como se estivesse assim, dentro do jardim onde estão os bichos, a bicharada. E aí você dá comida vem um monte de bicho, vem zebra, vem cabra, vem girafa, vem um monte de bicho, tá? A girafa também tem seu negócio, viu, gente? Tem que ter cuidado. Então, eles dão todas as instruções, é muito bacana e eu acho que vale a pena. E tem um outro que, pra mim, é o melhor de todos, que se chama Parque Trical, que não tá tão perto, mas também, gente, pra quem tá passeando, é uma alegria, você vai conversando, quando chega lá, você já viu, já chegou, que é o parque, o 3º maior aviário do mundo. Você imagina você entrar num lugar em que os bichos estão todos soltos e tem umas aves maravilhosas. Tem uma ave que me lembra aquele filme, assim, bem com cara de ET, que os bichos abrem a ave, assim, aquela cor azul, amarela, verde, assim, tipo, é um negócio sensacional, fenomenal. E um monte de
de pavo para todo lado, pavão para todo lado, várias espécies de aves, e aquele barulho das aves dentro da floresta, gente, é muito legal. Isso tá perto de Santo Domingo, então você pode fazer o Trical, comer uma coisa rápida lá, ou fazer o Trical e almoçar numa pizzaria, num lugar que é assim, em frente à praia. Então, é uma coisa assim, bem bacana. Então, outro lugar que também é legal, que é o Buinzu, que tá bem pertinho de Santiago, esse dá pra ir sozinho, tá aqui do lado. Então, assim, fica essa dica pra vocês. Entre zoológicos, tours outdoor, tours de parques, tours de trekking, tours que eu falo tour, na verdade, você sozinho ou você com uma escapada, ou o que for, ou o que vocês acharem mais interessante. Mas a ideia é esse leque, né, gente, de coisas para fazer, para que vocês possam aproveitar. Muito obrigada. Eu sei que é muito rápido, a ideia é que vocês possam ter isso, assim, o maior número de informações possíveis, e contem com a gente. Bem-vindos. Segue a gente, pessoal, compartilha com a galera. A gente se vê por aqui. Brigadão. Tchau, tchau.